Olá pessoal, no papo de hoje, a pedido de um dos inscritos, né, aqui do canal, me pediu para que eu fizesse um videozinho mostrando a questão do espaçamento, né, na costura dos calcadores na transporte duplo. Aqui no canal tem um vídeo que eu mostrei de pertinho, né, os calcadores que vieram na minha máquina, né, os dois reto, o de zíper e o de vivo, certo? E porque assim, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar, porque os calcadores da transporte duplo, né, são um joguinho com dois, né? Ó, a questão do tamanho, esse daqui é o reto, tá vendo? Ele é menor do que esse daqui, que é transporte duplo, que é para vivo, perdão. Ó, deixa eu ver se eu consigo. Pera aí. Como é dois. Aí, deixa eu acertar aqui pra ver. Deixa eu tirar o do meio. Vou deixar só o mais largo, vai ficar melhor. Eu acho. Ó. A questão do tamanho. Esse daqui é o reto e esse daqui é pro vivo. Tá vendo? A questão do tamanho dele, ó. É menor e esse é maior. Então, quando a gente costura, isso daqui influencia na margem que estamos costurando, certo? Então, deixa eu me ver aqui. Para irmos, né? A minha, ela veio dois. Deixa eu ver aqui. Veio dois reto, sendo que com uma diferençazinha. Deixa eu acertar aqui para vocês verem. Ó, esses dois faz costura reta, né? Que podemos chamar de calcador universal, ó. Sendo que esse aqui, ó, que é essa partezinha aqui que fica no meio, tá vendo o buraquinho? É a parte onde fica a agulha. Aqui, ó, se você ver, ele é fechado, tem um buraco da agulha e em cima é fechado. Já nesse outro aqui, ó, ele tem um buraco da agulha, mas é aberto, tá vendo aqui na parte de cima, ó? Tem o buraco da agulha e é aberto. Essa partezinha aqui do meio é onde passa a agulha, certo? Então, no caso, assim, que eu conheço, são esses dois que vieram com a minha máquina, certo? Que podemos chamar de calcador universal. Tá? Ó, um é fechado, tem um buraquinho e é fechado, e o outro tem um buraquinho e é aberto, ok? Faz a mesma coisa, tá? São do mesmo tamanho, aqui, ó, mesmo tamanho, tá? Então, vamos utilizar ele. Esses dois aqui, que eu mostrei agora há pouco, ele faz o mesmo efeito, né? Faz a mesma costura. Esse daqui que é aberto, deixa eu colocar aqui dentro. Esse daqui que ele é aberto, é bom, facilita na hora de passar a agulha, né? Passar a linha na agulha, que a gente, para colocar a linha do lado de cá. Então, eu vou colocar ele. Aí, são um par, né? Então, precisa de um parafuso para um lado e o outro para o outro. Aqui, deixa eu virar assim. Deixa eu ver se dá pra ver. Essa partezinha aqui, ó, que ela é maior, tá vendo? Quando eu coloco aqui na minha máquina, ela vai vir pro meu lado esquerdo. E essa partezinha aqui, que é menor, ó, ela vai vir pro meu lado direito, certo? Aí, eu vou vir com meu parafuso, encaixar normal, tá? Aqui. Vou colocar o calcador aqui, tá?
Aqui eu coloquei a parte maior e vou colocar a parte menor. Nessa parte menor, aí tem essa hastezinha assim, ó, que é caso quebrar a agulha, não venha pro lado da gente, né? Pro nosso rosto. Mas se você quiser tirar, pode tirar, fique à vontade, tá? Mas se você quiser, tira. E quando for costurar, você coloca aqueles óculos de... para prevenir acidente, né? Aqui você coloca direitinho. Quando colocar, vê onde é que quer ficar. E vem com a sua chave de fenda maior e aperta, tá? Ui! Ops! Com cuidado, tá? Cuidado! Aí, a minha linha já tá embaixo, na bobina. E aqui na parte de cima, ó, deixa eu ver. Aqui, ó, vou colocar a minha linha lá pra trás. Como aqui, o calcador que eu coloquei, ele é aberto, então só eu levantar aqui na joelheira e passar a linha, ó, pelo buraco. Então, esse daqui facilita na hora que temos que passar a linha para baixo. Venho aqui, pego a linha de baixo, certo? Aí, agora, vamos fazer a costura. Aqui, passei a linha, você passa aí como de costume. E aqui eu peguei um pedaço de retalho aqui de sintético, fiz uma linha aqui com a caneta de sintético, tá? E eu vou costurar dessa linha pra dentro, pra vocês verem a questão da margem, tá? Dessa linha pra dentro. Esse é o calcador que podemos chamar de calcador universal. O meu calcador, deixa eu ver aqui, esse daqui. Ó, o meu calcador vai ser um pezinho de máquina, tá? Então, eu vou colocar ele rente com a minha linha, ok? Tá rente aqui com a minha linha. E agora, vou dar um retrocesso no início, retrocesso no final e vou costurando. Ó, aqui foi a linha que eu fiz e aqui foi o calcador que utilizamos, que chamamos de calcador universal, certo? Ó, essa é a primeira linha. Aí, agora, eu vou tirar e vou colocar o de zíper, certo? Esse outro aqui, que é do mesmo modelo, a diferença só essa partezinha aqui do meio, eu não vou utilizar, por quê? Porque essa margenzinha aqui, ó, de um lado pro outro, né, é do mesmo tamanho desse que tá aqui. Então, não há necessidade de eu colocar, tá? É a mesma coisa, a diferença é quase nada, né? Então, eu vou tirar aqui e vou colocar o meu de zíper, tá? Coloquei o de zíper, ó, esse daqui é uma parte do calcador do zíper, e esse outro aqui, ó, que tá na minha mão, é a outra parte, cadê? Aqui, deixa eu pegar com essa outra mão, fica melhor. É a outra parte, certo? Aí, o que é que acontece? Você pode utilizar ele, ou você pode deixar essa partezinha aqui, aonde tem a agulha, porque dá pra costurar, tá? Porque é bem chatinho tirar os dois calcadores. Aí, no caso aqui, para utilizar o de zíper, você só troca esse do lado de fora, tá? Do lado esquerdo.
você só troca ele, se você quiser, tá? Ou você utiliza esse daqui, que é o de zíper, tá? Tem um buraquinho, todos que tem um buraquinho é por onde vai passar a agulha. Então, você pode estar utilizando esse, que é o de zíper, ou você pode deixar o universal, que é o que tem essa partezinha aqui, ó, aberta, tá? Eu faço dessa forma aqui e costura, dá super certo. É só com o de vivo que eu utilizo os dois. Quando eu vou fazer a costura, quando eu vou costurar o vivo, aí eu utilizo esses dois, tá? Que é o par certinho do vivo. Mas a questão do calcador reto, universal, o de zíper, aí eu posso trocar essa partezinha aqui, ó. Que tem um buraquinho, que é por onde a agulha desce e sobe, certo? Aí fica a critério. Você pode costurar com esse daqui, que é universal, ou você troca e coloca o pazinho, tá? Que eu vou trocar, ó. Venho aqui, frouxo o meu parafuso. Aí, eu tenho que tirar o parafuso do lugar, tá? Ó. Aí, esse daqui é o calcador universal, ó. Que ele é aberto. Tá vendo? Aí, eu vou colocar ele junto da outra parte. Aqui, eu já coloquei no lado esquerdo a partezinha do de zíper e agora eu vou colocar no direito, tá? Que é um joguinho que é pra formar. Aí, toda vez, ó, coloco o parafuso nesse ferrinho, venho aqui e vou apertando. Pronto, coloquei. Agora, eu vou colocar a minha linha aqui pra parte de trás, ó, das duas aqui pra parte de trás. E agora, eu vou fazer uma costura. Essa outra costura, eu vou começar dessa costura aqui, ó, pra dentro. Da costura aqui pra dentro, que é com o zíper. Pra você ver que a margem é bem pouca, tá? Eu vou pegar o meu calcador, vou encostar aqui nessa margem aqui que eu fiz, ó, que eu costurei, e vou costurar, tá? Então, ó, deixa eu ver aqui. Encostei aqui, baixei meu calcador, vou dar um retrocesso. E agora eu vou costurar, vou até aumentar um ponto pra vocês verem, tá? E vou costurando aqui com calma ao lado da costura anterior. Pra ver a diferença de um calcador pro outro, a margem. Costurei. Vim aqui. Ó. Essa linha aqui foi a que fizemos com a caneta. Então, dessa caneta pra cá, ó, essa costura aqui foi a que fizemos com o calcador universal, que podemos chamar, que existe, no caso aqui eu tenho ele de 12 modelos. E dessa linha aqui pra cá, ó, foi com o calcador de zíper. Tá vendo a diferença de espaço? Ó, o espaço dessa linha pra cá. Eu deixei a margem do calcador. E dessa primeira costura aqui que fizemos pro lado de dentro do material, ó, eu coloquei o meu calcador bem rente e a costura ficou assim dessa forma. Então, se eu tô costurando com o calcador de zíper, a minha margem, ó, vai ser bem pequenininha, tá vendo? Que no caso, quando a gente tá costurando com zíper, para aproximar o máximo que a gente consegue da cremalheira, né? Porque tem aquele limite lá do zíper, então, ó, facilita muito, tá vendo? A questão do calcador de zíper. Dessa linha que fizemos de caneta para dentro, essa primeira costura aqui foi com o calcador universal, a margem dele é maior.
e da margem do calcador, ó, para dentro do material, viemos com o calcador de zíper e a margem que tem, ó, é bem pequenininha, tá vendo? E agora, vou tirar e vou colocar o calcador de zíper para vocês ver a questão da margem, tá? Eu tô dando pausa aqui porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Ó, aqui quando eu vou colocar o calcador de zíper não, perdão, calcador de viés, eu sempre utilizo o joguinho mesmo do Vivo, tá? Porque, deixa eu ver se foca aqui, para vocês verem. Que essa partezinha aqui do meio, que é a parte por onde a agulha entra e sai, aqui na lateral dela, ela não é reta, tá? Ela tem um côncavo aqui, tem uma descida, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Esse lado é mais alto e esse lado aqui é mais baixo, tá? Esse lado mais baixo fica aqui, ó. Aqui tem como fosse uma serrinha, é alto. Aqui na parte de dentro, deixa eu pegar a chave. Aqui é como fosse uma serrinha, é alto, ó. Aqui é liso e baixo. E essa partezinha aqui do calcador, aqui perto do furo é baixo. E aqui em cima é alto, tá? E aqui serrinho de novo. O negócio é focar, né? Foca, meu filho. Ó. E agora eu vou colocar aqui, tá? Coloca normal. Essa parte que é maior é sempre pro lado esquerdo. E essa parte que tem o furinho é sempre pra dentro da máquina. Ó, como é que fica aqui a frente da máquina. O calcador, ó, ele pega aqui do lado esquerdo, vem na parte de trás e vem pro lado direito. E aí, no meio aqui, ó, fica aquela partezinha menor, que é onde a agulha vai entrar e subir. Então, aqui, ó, desço com a agulha para passar a linha aqui para baixo. Passei a linha aqui para baixo, ó, a linha, e vou colocar para a parte de trás. E agora eu vou passar a costura, tá? Deixa eu ver se eu consigo aproximar mais. Pra ver, ó. Deixa eu pegar a chavinha aqui. Ó, quando eu abaixo o calcador, como fica na máquina, ó. Aqui é a margem dele, tá? Essa partezinha aqui vai ficar rente com o material, tá? Então, agora vamos, ó. Quando eu levanto, deixa eu ver agora se dá pra ver. Eu vou deixar rente com essa segunda costura, tá? Então, aqui tá o meu calcador, aqui tá o meu material, eu vou aproximar e vou deixar rente. Quando eu deixar rente, aí eu vou costurar. Vou ver se assim vai dar pra vocês verem. Ops. Como é que vai ficar? E agora, vamos costurar. Aqui, ó, descer minha agulha, tá? Dou um retrocesso e aqui vou costurando.
Ó. Ó. Tá vendo a diferença aqui do espaçamento? Ó. Aqui foi a linha que fizemos, tá? Então, da linha para dentro, usamos o primeiro calcador, que foi o universal. Então, a margem dele, deixa eu pegar a régua aqui. Para ver a questão da margem. Deixa eu anotar. Deixa eu ver essa outra aqui. E essa outra aqui agora. 1, 2, 2, 2, 2. Vamos ver se vai dar para vocês entenderem. Ó, aqui eu fiz a minha linha, tá? Aí eu peguei o meu calcador, vim com ele, e essa partezinha aqui, ó, menor, eu vou deixar rente, né, com a minha linha. E fiz a costura. Quando eu costurei, aí ficou essa margem aqui, ó, essa primeira costura. Então, daqui, que é como fosse a borda do material, pra dentro, esse calcador universal, que tem ele dessas duas formas aqui, ó, com essa partezinha do meio. Tem ela com buraco e lisa, e tem ela com buraco e vazado, certo? Não sei se existe outros, mas o que veio com a minha máquina foi esses dois. Então, ele tem a margem, né? O pé de máquina dele é de 6 centímetros. Não, 6 milímetros. 6 milímetros, tá? O calcador de zíper, ele tem 2 centímetros. Não sei se tá parecendo muito um 2, mas é um 2, tá? Que ele é bem, ó, tá vendo? Essa foi a primeira costura, que foi do primeiro calcador. E essa daqui foi a segunda costura, que foi do segundo calcador. Então, o espaçamento é de 2 milímetros, tá? O calcador de zíper, a margem de costura dele é de 2 milímetros, ok? Aí, viemos aqui dessa segunda costura para fazer a terceira com o calcador de zíper, que é esse que tá aqui na máquina. De zíper não, perdão, de vivo, que é esse que tá aqui na máquina. Aí, colocamos o calcador, né, a parte maior, deixamos rente a segunda costura para dentro do material. Quando fizemos essa costura, aí eu medi agora há pouco, e o espaçamento também é de 6 milímetros, tá? Tanto o primeiro calcador que utilizamos, que é o calcador universal, quanto de zíper não, meu Deus, perdão, tanto o calcador universal, tá? Que no caso aqui a minha máquina veio 2 modelos, tanto o de vivo, tem a espessura dele e a margem de costura é de 6 milímetros, tá? Tanto um quanto o outro. E o de zíper, ó, ele é mais estreitinho, tá vendo? É 12 milímetros, ok? Deixa eu passar colocar uma fita aqui para mostrar, ficar mais fácil também de entender. Então, ó, coloquei uma fita aqui para segurar. A diferença de tamanho. Tá vendo? Esse de baixo é o de zíper
e esse de cima é o universal. Fica sobrando aqui, ó. Tá vendo? Então, o de zíper é menor, dá para fazer aquelas costuras de pés-ponto, né? De acabamento, para colocar o zíper também para ficar mais na bordinha, né? Para esconder o nylon, né? Do zíper. E esse daqui, quando a gente costura com zíper, ele fica maior, né? A margem de costura fica mostrando mais a trama do zíper. Deixa eu pegar um zíper aqui. Aqui eu peguei um pedaço de zíper para mostrar para vocês. Esse é o calcador universal, que ele é maior, ó. Tá vendo? Se eu for costurar um zíper com ele, ó. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Eu vou deixar essa partezinha aqui próximo à minha cremalheira. O nosso zíper, ele tem um limite até onde devemos costurar. Ó, o limite dele. Se passarmos para mais próximo da cremalheira, quando colocarmos o cursor, não vai abrir e fechar. Então, quando eu tô costurando aqui, costurando, né, ó, com o calcador normal, deixa eu colocar ele apoiado aqui só para fazer uma margem para vocês verem, ó. Tá vendo a marquinha? Se eu for costurar com o zíper, com o calcador normal, tá? Então, dessa margenzinha aqui, do calcador normal, para a margem que nos dá o limite, deixa eu fazer a margem do limite com lápis, que é para ver a diferença. Ó, essa margem aqui menor é com o calcador normal, universal. Então, quando costurarmos, ainda vai ficar mostrando essas tramazinha aqui, né? Que isso é um nylon, né? Então, ele não vai ficar com a costura aqui na margem que vem, né? Mas tem pessoas que gostam com a margem certinha e tem pessoas que gostam mais para dentro aqui, ó, conforme se for utilizar esse calcador. Aí, utilizando esse calcador, a margem vai ficar aqui, ó, do lado de fora. Aí, se você for costurar com o calcador de zíper, ele vai ficar bem próximo, ó, bem mais próximo do que um calcador esse que eu mostrei. Aí, aqui, a pessoa pode costurar desse lado, ou pode fazer assim, dessa forma. Eu, virando o meu zíper para costurar, eu vou costurar aonde eu queira aqui, nessa parte do meu zíper, ó. Porque ele é menor, então eu posso vir aqui, ó, na margem certa, que é para costurar. Tá vendo? Tá vendo a marcaçãozinha aqui, ó? Eu posso vir na margem certa e costurar com calma em cima. Se eu fazer desse modo com esse calcador, ele vai fazer a mesma coisa que fez nesse outro lado. É a mesma margem, porque tanto de um lado quanto do outro é a mesma medida. Então, ele não vai costurar nessa última linha aqui, perto da cremalheira. Eu só consigo costurar na transporte duplo aqui nessa linha, perto da cremalheira, se eu vir com o meu calcador de zíper. Se eu vir com o meu calcador de zíper, ó, eu vou conseguir costurar em cima. Agora, se eu vir com esse calcador universal, que ele é mais largo, eu não vou conseguir, ó. Deixa eu segurar aqui. Vai ficar pra dentro. Deixa eu tentar fazer
uma marcação aqui para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo marcar. Ó, aqui essa linha é a margem até o meu último limite que me dá para eu poder costurar, porque se eu costurar mais para dentro, eu vou perder o meu trabalho, o cursor não vai passar. Mas se eu vir com um calcador de zíper, eu vou costurar em cima dela e vai ficar certinho, vai passar o cursor. Agora, se eu vir com o outro calcador, o calcador normal, ó, não vai conseguir pegar em cima, tá? Ele vai vir, ó, pro lado de fora, tá vendo? Pro lado de fora. Essa linha aqui eu consigo fazer com o meu calcador de zíper. Aqui, ó, essa outra aqui é com o meu calcador normal, tá? Então, há a diferença quando vai costurar o zíper. Se você quiser costurar para quando depois de feito o material cubra aqui, tanto de um lado quanto do outro, ó, para ficar mostrando só essa bordinha aqui e a cremalheira, aí você tem que ter o calcador do zíper. Agora, se você não se importar em ficar mostrando essas tramas aqui, é porque eu não sei se tá focando. Essas tramazinhas aqui, ó, se não se importar e estiver mostrando, aí você pode costurar com um calcador universal, tá? Que depois que você costurar, ele vai ficar assim, ó, vamos supor. Ele vai ficar assim. Vai ficar mostrando umas tramazinhas depois de costurado com o calcador universal, tá? Então, há essa diferença na questão de como você quer que fique a sua costura. No zíper, porque caso você compre a sua máquina e não venha, quando você fizer o pedido, pergunta quais são os calcadores que vêm, aí vão informar. Aí você, qualquer coisa, pede para acrescentar o calcador de zíper, tá? Pergunta se vem o de vivo também, porque aí já acrescenta, aproveita e já acrescenta, tendo possibilidade de agulha e mais bobinas também. Então, ó, tá aqui, calcador de zíper, ele é menor, se eu vir para aqui, eu vou conseguir costurar ele na margem certa, que é adequada, né? Porque ele tem um limite até onde a gente pode costurar. E se eu virar o meu trabalho para esse outro lado, eu também vou conseguir, tá? Então, fica a critério de como você quer que fique seu trabalho. Se quer que a costura fique aqui na medida certa, no limite, ou se você quer que fique pro lado daqui, ó, da trama, né? Que tem aqui, como fosse várias linhas, uma na outra, que fica diferente, né? Da margem pro lado de fora, essas linhas é diferente da margem para aqui, para perto da cremalheira. Deixa eu ver se eu consigo focar. Não dá para focar muito bem, mas dá para você pegando um zíper aí na sua casa, você vai ver que aqui essa parte grossa se chama cremalheira, por onde o carrinho, né, o cursor passa. Então, dela pro lado direito tem uma margenzinha diferente, pro lado esquerdo também, e o restante aqui, que é a margem que a gente tem que costurar, ó, da margem para fora, é diferente. Então, você analisa aí, ok? Então, é isso. Espero que tenha ajudado, tenha dado para entender. E até o nosso próximo vídeo. Ó, tchau, tchau. Até aqui nos ajudou o Senhor. Dia das Mães está chegando. Aproveite muito, abrace, diga que ama. Na realidade, para abraçar nem tá dando, né? Mas se faça presente, faça uma chamada de vídeo, demonstre, né? Tem que demonstrar em vida. Então é isso. Tchau, tchau. Até aqui nos ajudou o Senhor. Tchau. Se cuidem. Saúde. Tchau.